Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 14 de setembro, quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, em que celebramos a exaltação da Santa Cruz. Portanto, é com muita alegria que convido você, convido toda a sua família, para juntos partilharmos o Evangelho de hoje, tirado do Evangelho de João, capítulo 3, versículo do 13 ao 17. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos o que nele crê tenha a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje celebramos a exaltação da Santa Cruz. O gesto de exaltar a cruz pode nos parecer contraditório. Afinal, como é possível exaltar um objeto que serviu de tortura contra Jesus, um inocente? Mas para quem vive verdadeiramente a ressurreição de Jesus, celebrar a exaltação da Santa Cruz é celebrar o amor, é celebrar a vida, é celebrar a vitória de Jesus, que é também a nossa vitória. Para nós cristãos, a cruz é o maior símbolo de fé. Ela não deve ser vista como sinal de morte, e sim como sinal de vida, pois foi pela cruz que voltamos à vida. Foi pelo sacrifício da cruz que Jesus nos devolveu a liberdade. Quem vê a cruz como sinal de morte não vive a ressurreição de Jesus. Só repetindo, quem vê a cruz como sinal de morte não vive a ressurreição de Jesus. A cruz, amados irmãos e irmãs, é a expressão suprema do amor de Deus, do nosso Deus de amor, que veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus. Ele nos faz lembrar o martírio de Jesus. Então a cruz nos faz lembrar o martírio de Jesus. Mas a mensagem mais forte que a cruz nos traz é a vitória da vida sobre a morte. Todos nós, uns mais, outros menos, temos medo da cruz. A cruz nos assusta. Nunca estamos preparados para recebê-la. Mas não tem como fugir dela, pois ela é inevitável em nossas vidas. Se as nossas cruzes parecer pesada, a ponto de não estaremos aguentando carregá-la, é sinal de que não estamos caminhando com Jesus. Pois quem caminha com Jesus não sente a sua tão pesada, pois Jesus o ajuda a carregá-la. Caros irmãos, queridas irmãs, a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto, para que todo aquele que olhasse para ela fosse salvo, prefigura, vai assim justamente, prefigura Jesus, elevado na cruz, o qual entregou sua vida por cada um de nós. Jesus que entregou a vida por mim, por você, por cada um de nós. Todo aquele que olha para Jesus e dele espera, recebe a salvação. Portanto, Jesus veio para salvar o mundo e não para condená-lo. E ninguém pode ficar fora dessa empreitada. Esta é a vontade do Pai, é a vontade de Deus que todos sejam salvos. Aquele que precisa ser salvo corre o risco de vida se não estiver constantemente alerta para as ciladas do inimigo. Por isso Jesus nos diz: é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que os que nele crê tenham a vida eterna. Uma única vez Jesus foi levantado na cruz para a salvação do mundo. Porém, é necessário que, a cada dia, no mundo inteiro, continuamos elevando o seu nome, anunciando o seu evangelho. Jesus tem que estar acima de tudo na nossa vida. Ele deve ser o primeiro lugar nos nossos pensamentos, nos nossos anseios e nas nossas ações. Elevamos o nome de Jesus bem alto quando também servimos a sua igreja, pondo
ou servindo a sua igreja por amor e participamos da Eucaristia, pois a cada celebração eucarística se renova o memorial da sua paixão. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus é aquele que Deus deu ao mundo por amor para que todos sejam salvos do pecado e da morte eterna. E os que crêem nele têm a vida eterna. Para que todos creiam em Jesus e tenham a vida eterna, precisamos, amados irmãos e irmãs, fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. Sem descanso, anunciar ao mundo que ele é a fonte da vida eterna. Essa é a nossa missão, anunciar que Jesus é a fonte da vida eterna. Não podemos nos contentar no relativismo dos tempos modernos, dizendo que tudo é válido e que todos os caminhos levam a Deus. Há um só caminho que leva Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro caminho. E nós não podemos perder tempo em propagar a todos essa verdade. Por isso, meus irmãos, minhas queridas irmãs, hoje somos convocados a refletir. Você acha que o mundo está perdido? Que não há mais chance? Qual será a sua parte na salvação que Deus quer trazer para todos os homens? Você acha que uma andorinha só não faz verão? Você acha justo que Deus queira salvar todo homem, os bons e os maus? Você quer que toda a sua família seja salva? Quem teria que ficar de fora? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que, ao exaltar a cruz do seu Filho Jesus, queremos abrir assim o nosso coração para que ela frutifique em nós, renovando as nossas disposições de sermos totalmente fiel a Ti. Assim seja. Amém. Desejo a você, meus irmãos e minhas irmãs, a todas as famílias, santa e abençoada quinta-feira, e que desça sobre todos nós, sobre vocês, sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.